de atividade musical. Mas, de qualquer forma, são as 4 que ele considera. Memória verídica vai ser relacionada à memória episódica, quer dizer, quando eu lembro de uma música especificamente que eu já ouvi, uma situação de escuta particular da minha experiência auditiva. A esquemática, que está ligada à memória semântica, vai refletir padrões sociais de previsibilidade, que são esquemas culturais. Então não é individual, mas é cultural. Então, por exemplo, se eu ouço uma dominante, eu esperar uma tônica como resolução, quer dizer, isso é determinado culturalmente, não quer dizer que isso é um tipo de expectativa esquemática. Qualquer indivíduo de uma certa cultura, por exemplo, familiarizado com a música tonal, vai ter esse tipo de expectativa. A dinâmica é mais próxima ao que o Meyer chamou de expectativa hipotética. É a expectativa que acontece em tempo real durante a escuta pela formulação e reformulação de hipóteses. E a consciente é o que o Meyer chamou de significado determinado, que é quando os processos de significação e as suas propriedades se tornam objetos conscientes da mente. Eu posso discutir, descrever e comunicar essas propriedades. Neurologicamente, ele vai trabalhar com esses 2 conceitos de recompensa límbica e valoração contrastiva, que são os 2 elementos que ele vai usar para justificar essa teoria da expectativa em termos biológicos e neurológicos. Ele vai falar de aprendizagem heurística, ele vai dizer que todas essas formas de expectativa, principalmente a esquemática e a verídica, que são as mais gerais, as menos dependentes da obra em termos locais, ele vai dizer que são resultado de mera exposição ao meio. Então, de uma certa forma, ele vai dizer que essas memórias e essas expectativas são simplesmente internalizadas, num processo passivo, num processo meramente de exposição. Esse artigo que a gente submeteu agora, que vai sair no próximo volume, o David Hero foi um dos pareceristas. E esse é justamente um dos pontos que a gente acabou discutindo bastante no processo de revisão do artigo. Porque a gente sustentava que não pode ser passiva, quer dizer, depende da atividade do sujeito em querer mudar seus hábitos. Ele reforçava a passividade da aprendizagem heurística por mera exposição ao meio. Mas, de qualquer forma, a teoria dele, ele sustenta que mera exposição é suficiente para que expectativas sejam formadas para qualquer estilo musical. E aí ele vai tentar formular uma estética da expectativa a partir dessa teoria biológica e neurológica da expectativa musical. Então, isso a gente fez uma revisão da psicologia da música a partir de Meyer e Hero, principalmente 2 trabalhos que são correlacionados. E aí eu comecei a estudar o Peirce, justamente buscando uma teoria mais geral que desse conta de explicar o processo de significação em termos fenomenológicos, em termos semióticos, não como uma contraposição às teorias da psicologia, mas como uma complementação das teorias da psicologia. E eu acabei estipulando essa estrutura desse capítulo porque, para eu falar de algumas coisas, quer dizer, no começo eu estava focado principalmente nesses 2 itens. Mas para eu falar disso, eu comecei a achar necessário falar desses itens anteriores. Por exemplo, por que a importância da classificação das ciências, que na verdade acaba sendo um assunto paralelo na tese. Mas porque para entender o sistema filosófico peirciano, e aí eu não estava preocupado só com a semiótica, que vai entrar como uma das ciências normativas, eu achei interessante explicar como Peirce concebe ciência e filosofia, como que ele fez ele mesmo chama de edifício da filosofia. Ele tentou construir um sistema onde cada ciência vai ter a sua parte e são mutuamente dependentes. Então, ele fala que, quer dizer, primeiro eu tenho que falar de fenomenologia ou faneoscopia, para depois falar de semiótica. Não posso falar de semiótica ignorando a fenomenologia. Como eu não vou poder falar de fenomenologia ignorando a matemática, por exemplo, ou a lógica, mas... então, esse primeiro capítulo foi só para situar as áreas que o Peirce vai trabalhar dentro desse sistema de classificação das ciências. Aí, seguindo essa ideia, então depois eu falo de fenomenologia, que das ciências, das ciências da criação, que ele vai chamar, ciências da descoberta, tirando a matemática, que é a mais básica, a fenomenologia vai ser a próxima. Ele vai dizer que a matemática não tem conexão nenhuma com a realidade, porque ela vai trabalhar apenas sobre o domínio do possível. Enquanto que, a partir da matemática, a fenomenologia vai ser a primeira ciência que tem alguma consideração sobre o que o mundo é. Então, ela já não é uma ciência totalmente abstrata e independente da realidade, mas vai depender já de algum tipo de observação, de algum tipo de experiência, e não uma observação meramente diagramática.
Partindo da fenomenologia, a gente chega nas ciências normativas, que vão se dividir em três, né? Ética, estética e lógica, lógica enquanto semiótica, e é onde ele vai dizer que são as ciências que vão estudar como os signos devem ser, não como eles são necessariamente, mas como eles deveriam ser, eles devem ser. Dentro das ciências normativas tem a semiótica, que é uma área que na música já é tradicionalmente aceita, quer dizer, a análise semiótica da música não é uma grande novidade, mas o que a gente quis é fazer uma abordagem um pouco mais ampla do que a mera semiótica. A gente não está preocupado em analisar se essa música ou aquela música é determinado signo ou outro tipo de signo, mas em fazer uma teoria mais geral dessa conta de processo de significação. E aí a gente cai a partir da semiótica na lógica da descoberta, que vai ser como o Peirce vai tentar explicar como hipóteses são formuladas. E aí a gente volta para a questão do Meyer, que colocou que a base da significação musical era a formulação de hipóteses, mas o Meyer não explica como hipóteses são formadas. Então a gente acredita que o Peirce tem uma hipótese que é plausível, né? Um tipo de teoria que possibilita explicar como as hipóteses são formuladas. E a partir da lógica da descoberta a gente vai chegar no pragmatismo, que é pegar essa teoria que ele desenvolve nas ciências normativas, na lógica da descoberta, na fenomenologia, e levar às últimas consequências da ciência, no sentido de tentar descrever o que é um conceito a partir de todas as consequências possíveis na ação do entendimento desse conceito. Isso é mais ou menos o que diz a máxima pragmática. Então ele vai tentar formular um método, tem gente que discute se é um método ou não, mas um método de se pensar dentro da ciência, para se fazer a ciência. Como que eu vou delimitar o alcance e os limites de um conceito. Isso depois a gente vai relacionar um pouco com a musicologia no final. E aí no quinto e último capítulo, a gente vai pegar mais ou menos a estrutura do capítulo anterior e agora entrar na discussão relacionada ao significado musical. Eu e o Jonas chegamos a discutir a possibilidade de misturar esses dois capítulos e não fazer isoladamente, mas a gente acabou, já estava meio estruturado assim, a gente acabou deixando dessa forma. Mas aí eu retomo então desde a fenomenologia e começo a falar isso no domínio musical. Então, como a gente pode falar de uma fenomenologia da música, especificamente, a partir das três categorias do curso. Depois a relação da música com as ciências normativas, quer dizer, a estética, a ética e a lógica peirciana, no sentido que ele entende esse termo, não no sentido usual. Com relação à lógica da descoberta, a gente vai falar da lógica da escuta musical, principalmente a partir do processo de abdução, e como que esse processo vai poder ser uma teoria plausível sobre a geração de expectativas na escuta. E aí a gente entra na questão de significado e significação musicais. Significação como um processo de construção de significado a partir da lógica semiótica, e significado como uma propriedade, que o Peirce vai chamar de interpretante final, desse processo de significação. E aí eu correlaciono significado e significação com três aspectos. Eu volto para o emergentismo, que foi a ideia inicial da tese, e a relação entre a filosofia peirciana e o emergentismo não é uma relação usual, mas também não é uma relação que nós apenas estamos falando, mas tem alguns artigos que já estabelecem essa correlação, principalmente na biologia, na semiótica da biologia. Um conceito de auto-organização, porque nem obra, nem compositor, nem ouvinte são os elementos determinantes desse processo, mas simplesmente a interação dos três, sem nenhum tipo de redução, é que vai possibilitar se falar em significação e significado. E vamos entender que isso é um processo criativo, essencialmente criativo. A base da escuta musical é a formulação de hipóteses, a criação de hipóteses. Então, como o Huron dizia que é mera exposição passiva, a gente acredita que não. Quer dizer, a base, e retomando o Meyer, a base do processo de significação é a criatividade relacionada ao conceito de abdução e da lógica da descoberta. E no fim a gente faz uma pequena discussão sobre um pragmatismo da significação musical, pensando aí na musicologia, e não no papel da escuta, né, do indivíduo que está se relacionando com a obra, mas o papel da musicologia enquanto ciência que vai descrever as obras, os conceitos de música e tentar clarificar o que são esses conceitos dentro de um domínio científico. Então, essa é a estrutura geral da tese. Queria só agradecer a FAPESP, a Bolsa Plano-FIC, e o NICS, o GAEC, o CLE, que são grupos que, desde o mestrado, são importantes para mim, que, de uma certa forma, eu acho que o que a gente está discutindo aqui, o Jonatas nasceu no GAEC, nas reuniões do CLE, e nas reuniões aqui do NICS. Então,
É isso.